Graças a Deus, né? Boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos reunidos mais uma vez nesta noite para sermos abençoados por nosso Deus, né? Que a palavra de Deus é alimento para nós. Vamos ler aquele salmo que o irmão Bruno gostava muito de ler na congregação, 99, e logo a seguir nós vamos ter um cântico. O Senhor reina. Tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, é mais elevado do que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade. Fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois ele é santo. Moisés e Arão entre os sacerdotes, Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, e eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que ele dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Vamos recitar juntos o último verso? Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos agradecidos a Ti por estarmos mais uma vez aqui reunidos neste lugar, Senhor, de onde a Tua palavra tem saído e de onde temos sido abençoados e revelados e esclarecidos, Pai. Te louvamos e bendizemos por essas coisas maravilhosas que fazes, Senhor. Só Tu podes fazer essas coisas. Por isso, continue agora abençoando esses cânticos e também a mensagem que vai sair, que a graça seja com cada um dos seus filhos para receber, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar aqui um hino de número, deixa-me ver, de número 248. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, vem sem fim. Eu te adoro e te imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me torna vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, vem sem fim. Eu te adoro e te imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama
em meu peito bem sem fim. Eu te adoro e te imploro, ó Jesus, habita em mim. Graças a Deus, né? Mais um, 268, Lar do Céu. Oh, pensai neste lar lá do céu, bem ao lado do rio de luz, onde os santos para sempre já gozam da presença do nosso Jesus. Lá do céu, ó, pensai neste lar, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai neste lar, lá do céu. Oh, pensai nos amigos do céu, que a jornada já tem acabado, e nos cantos que soam nos ares, no palácio por Deus preparado, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai neste lar, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai neste lar, lá do céu. Hei de ver lá no céu meu Jesus, face a face o seu rosto mirar. Longe, longe, cuidados, tristezas, com Jesus vou para sempre morar. Lá do céu, lá do céu, ó, pensai neste lar, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Oh, pensai neste lar, lá do céu. Cedo, cedo no céu estarei. Vejo o fim da jornada chegar. Meu Jesus ali está me esperando. É melhor estar ali que aqui estar. Lá do céu, ó, pensai neste lar, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai neste lar, lá do céu. Irmãos, graças a Deus, nós estamos prestes a passar para o pastor Osmar. Só queria fazer uma pequena declaração. Algo tem acontecido conosco depois que nós conhecemos essas verdades que estavam encobertas. Nem só eu tenho tirado proveito, como tenho visto em muitas vidas uma modificação depois que nós conhecemos essas verdades. Eu sou tão agradecido a Deus por ter sido alcançado, eu e meu povo, minha família, meu pequeno grupo, de termos sido alcançados por essas coisas. Deu muita luta para chegarmos até aqui, mas nós consideramos já vitoriosos. Nós tivemos muita batalha até aqui. E tenho encontrado muito apoio na pessoa do pastor Osmar,
nesse ministério abençoado. Nós cremos, a bajulação não vem de Deus, mas abençoado por Deus, né, pastor Osmar? Então nós somos muito gratos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós nesse ministério, sabe? É palavra por palavra, mensagem por mensagem, texto por texto, verso por verso, está correto, 100%. Então deixe levantar quem quiser, como tem se levantado. O profeta disse, basta levantar um ministério para depois surgir um monte de personificadores. É o que nós estamos vendo à nossa volta. Mas graças a Deus que temos algo que nos segura. A palavra, a verdade que tem sido dada, e nós agora podemos ver. Né? Porque o profeta vem, alguém vê com os olhos do profeta, depois outros passam a ver. Um pastor, por exemplo, ele abre o olho do rebanho para ver o que ele viu primeiro. Então todos podemos ver, graças a Deus. Né? Então nós somos agradecidos a Deus. Esse ministério é cheio de visões. Tem que haver alguém que clame pelo poder da visão, do abrir dos olhos. Né? Então nós temos os nossos olhos abertos por isso. Damos graças a Deus, que Deus possa abençoar. Amém, irmãos? É muito bom poder estar aqui adorando a Deus. Irmão Joel, vem cá e faz ao menos uma oração, certo? Bom, irmão Joel casou esse dia. Filma ele e a esposa ali para nós. Fica de pé, filha. E nós não fomos lá no casamento deles. Mas aí está o irmão Joel, ele uniu em matrimônio, e o pastor Orlando teve o prazer, né, de ir lá, a honra de poder fazer a cerimônia. Ele viu que no momento tinha muita dificuldade, mas a coisa foi feita, graças a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. E que o irmão Joel faça uma oração. O irmão Joel também tem sido uma ajuda para nós. Eu acho que cada pessoa que crê é uma ajuda, certo? Só de você crer já é uma ajuda. Cada pessoa que ouve e crê está sendo abençoada. E é por Deus, é esta palavra. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós queremos agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado viver até agora, ó Pai. Porque se chegamos aqui, ó Deus, foi a Tua mão que nos trouxe, ó Pai. Se estamos de pé, ó Deus, porque tem alguém nos segurando lá em cima, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue com a Sua mão estendida, ó Pai, para nós, ó Deus. Nos dando força, ó Deus, para andar no caminho, ó Deus, onde o Senhor tem aberto os nossos olhos para vermos, ó Deus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a mente de Cristo, ó Deus. Nós te pedimos isso, ó Pai. Nós cremos que já está aqui, ó Deus, esta mente, ó Pai. Porque a noiva agora, ela tem mente, ó Deus, porque ela tem que falar, ó Deus. Ela tem que pensar, ó Deus. E não é um pensamento próprio, Pai, mas aquilo que já foi dito, ela repete, ó Deus. Que nós possamos ser, ó Deus, um aparelho que repercute aquele som que já foi falado, Senhor. Nós te agradecemos por este culto, ó Deus, por essas poucas pessoas que estão aqui, mas cremos que o Senhor viu antes da fundação do mundo este grupo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego este culto nas tuas mãos, ó Pai. Muito bem. Nós vamos agora ler a palavra em 1 Coríntios 11, 29 e 30. Esta leitura, para nós termos um comentário, vamos falar um pouco mesmo sobre ceia, mas vamos ter uma mensagem, eu creio que edificante, que vai nos ajudar também, não é? 1 Coríntios 11, verso 29 e 30. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Grande Criador, te louvamos, Senhor, pela vida que temos, que é um dom, é o dom da vida. Estamos agradecidos por poder viver e aproveitar o nosso tempo aqui na terra, viver para o Senhor.
além do trabalho secular de cada um, eles podem desprender um tempo para te servir, ouvindo sua palavra, lendo sua palavra, recebendo maior luz do céu. Estamos agradecidos por isto, Pai. E nós, como ministros, somos agradecidos pela oportunidade que temos de dar mais um pouquinho de luz para o povo que já está andando em luz. No nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou usar um título que o irmão Brana usou e eu tenho que entregar uma mensagem para vocês. O irmão Brana pregou uma mensagem discernindo o corpo do Senhor. Então eu vou pregar sobre isto hoje. Discernindo o corpo. É uma das coisas muito importantes quando você pode discernir. Discernir quer dizer distinguir. Você sabe o que aquilo é. Você tem segurança do que aquilo é. Você pode separar uma coisa da outra. Isto é discernir, discernimento. A pergunta foi feita para o irmão Brana. Poderia ser que muitos estejam enfermos porque não temos discernido o corpo do Senhor? Eu não vou nem ler o restante da pergunta que está aqui na mensagem, porque perguntas e respostas sobre os selos, a pergunta 26ª, e ela tem o final da pergunta, mas eu vou falar só sobre esse início. Poderia ser que muitos estejam enfermos porque não temos discernimento do corpo do Senhor? Agora, discernindo o corpo, distinguindo o corpo, destacando o corpo, separando, para saber o que é o corpo do Senhor. Porque tem hora que você não sabe o que é o corpo do Senhor. Vamos tomar uma ceia. Mas nós estamos comendo um pão que representa o corpo. Aí nós temos que saber que corpo é este que representa. Aí o irmão Brana diz que o corpo do Senhor são os crentes. Então os crentes sendo o corpo, é um corpo de crentes, um corpo de fiéis, um corpo de gente que recebe a irrigação da vida de Deus. Deus passando sua vida para o nosso corpo. Então vamos voltar lá no tempo de Jesus para nós vermos um pouquinho. Discernir, distinguir, destacar aquilo ali, separar. Quem pôde discernir o corpo do Senhor quando ele esteve na terra? Você sabe que as pessoas conversavam com Jesus, mas não sabia que era o corpo do Senhor. Aquele corpo não era o corpo de Jesus, era o corpo do Senhor. Aquele corpo. E Jesus estava andando e as pessoas não percebiam. Ele pregava, elas não percebiam que aquele era o corpo do Senhor. Dormia, eles não sabiam, era o corpo do Senhor. Sempre Deus tem um corpo onde ele deita, onde ele dorme, onde ele fala, onde ele ouve, onde ele vê. Deus tem um corpo. Foi por isso que o irmão Brana diz que ele não tem nenhuma outras mãos senão as minhas e as suas. Então, o que quer dizer? Nós somos hoje o corpo do Senhor. Esse discernimento é que nós temos que ter. Vou tomar uma ceia estou tomando uma ceia que simboliza o corpo do Senhor. Simboliza esse corpo, então quem é esse corpo? E aí você sabe, eu sou o corpo do Senhor. Você é o corpo do Senhor. Lá atrás, Jesus foi o corpo do Senhor. Deus estava habitado no Filho, em Jesus. Ali estava o corpo. E ele não era o corpo do Filho. O próprio irmão Brana diz assim: o Filho não veio manifestar a si mesmo, mas veio manifestar o Pai. Por quê? Porque o Pai é Espírito. E o Filho não tinha que manifestar, a dizer, eu sou o Filho. Mas ele estava para manifestar que era o Pai.
O Pai estava nele. Ele diz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Se você procura, nós já temos conhecimento disso, não são coisas simples que eu vou falar hoje. Mas se você procura, o corpo do Senhor naquele dia era um corpo sofredor, era um corpo perseguido, era um corpo cansado, era um corpo feio, era um corpo desfigurado. Porque para ser um corpo do Senhor, um corpo de Deus, talvez tenha que ser uma coisa muito bonita. Olha, ela é muito bonita, revestida de luz. Não, era um corpo discernindo, distinguindo. Pedro olhou e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outras palavras, tu és a manifestação daquele que não pode ser visto. Tu és a manifestação do eterno. Tu és o visível do invisível. Amém. Entendeu? Ele era o visível do Pai, que é invisível. Ele é o corpo do Senhor. E aquilo estava destacado, distinguido. Era para entender. Mas muitas pessoas podiam pensar, olha, o corpo do Senhor deve ser a igreja dos saduceus. O corpo do Senhor deve ser o Anás, a congregação de Caifás, que é um corpo. Não, o corpo do Senhor estava ali, era Jesus, o corpo do Senhor. Vocês estão entendendo? Tão simples essas coisas, quando vem na mente da gente, aquilo fica gostoso, que você volta lá atrás, qual é o corpo? Eu estou tendo discernimento do corpo, estou distinguindo, separando o corpo do Senhor dos demais corpos. Os outros não eram o corpo do Senhor. Irmãos, guarde bem, quando Deus manifesta como Filho do homem, aquele é o corpo do Senhor. Aquele corpo do Senhor leva o nome do Senhor. Entende? O corpo do Senhor tem o nome do Senhor, tem a vida do Senhor, tudo ali é do Senhor. Não importa, mas ele chama Jesus, mas é o nome do Senhor. Certo? É o nome do Senhor. Aquele corpo é desfigurado, não importa, mas é o corpo do Senhor. Isaías diz que aquele corpo não tinha parecer nem formosura, ele não tinha nada belo naquele corpo, porque era o corpo do Senhor. Amém? Então, quando nós queremos ver o corpo do Senhor, pensamos que é uma coisa bem destacada, bem bonita. Não, o corpo do Senhor era simples e feio. Para começar, Isaías diz que ele não tinha parecer nem formosura. E olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nós desejássemos. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Mas nós podemos discernir, distinguir, separar. No meio de tantos corpos, nós dissemos, esse daqui é o Senhor. Amém? Foi por isso que aquela samaritana pôde crer que ele era o Messias. Foi por isso que o cego de nascença, no capítulo 9 de São João, pôde falar com ele e saber que ele era o Senhor. Quem é Senhor? Diz, sou eu que falo contigo. Era simples. Ali estava a manifestação do Senhor, o corpo do Senhor. Eu estou começando lá, irmãos, porque eu quero chegar aqui. Certo? Eu quero chegar aqui. Lá atrás, eles não puderam aceitar Jesus Cristo, sendo o corpo do Senhor. Eles não aceitavam, ele chama Jesus, não pode. Ele nasceu, o Cristo, e 8 dias mais tarde, ele recebeu o nome de Jesus. Então, como pode? E esse daí diz ser filho de Deus. Era filho de Deus, teve o ministério de filho do homem, para que pudesse vir no Pentecostes, como filho de Deus, que é Cristo na igreja. Filho do homem, Deus em Cristo. Filho de Deus é Cristo na igreja. E a igreja vai para o reino restaurado. Ali é filho de Davi. Então nós temos isso aí bem claro na própria mensagem do profeta. O que nós precisamos é ter discernimento disto. Porque todo mundo fala bem de Jesus, é fácil. Este foi o corpo do Senhor. Alguém chegava, é o corpo do Senhor. Isso é onde Deus fala. Isso aqui é onde Deus ouve. É onde Deus anda em cima das águas.
Isso daqui é onde Deus salva a prostituta. É onde Deus salva o Zaqueu. É naquele corpo. Estava um corpo que salvou. Um corpo que mostrou Deus. Mas quem teve discernimento? Que aquele era o corpo do Senhor. Estou parado para isso. Pensando nisso aqui. Discernindo o corpo do Senhor. Se as pessoas não podem ter um discernimento, mas aqui é o corpo do Senhor, você não adianta dizer que tem uma fé viva se você não discerne o corpo no qual você está. Entende? Você tem que discernir o corpo no qual você está. O lar é um corpo. Ali é um corpo e tem um cabeça. E ali o marido é o cabeça daquele lar. Ele é o cabeça do corpo. A Bíblia mesmo diz que Cristo é o cabeça do corpo, da igreja, que somos nós. Ele é o cabeça e nós o corpo. Então, agora sim, podemos ver Deus em Cristo e Cristo em mim, Cristo em você. Onde está o corpo do Senhor? Eu quero discernir. Onde está o corpo do Senhor? Aí está aqui. Cada crente faz parte do corpo do Senhor. Mas há 2000 anos atrás não era assim. O corpo do Senhor era um homem. Isto que eu quero que vocês entendam. O corpo do Senhor, que não foi discernido. Se tivesse sido discernido por Anás, por Caifás, eles diziam, esse é o corpo do Senhor. Meus irmãos, minha igreja, nós renunciamos tudo e nós agora vamos estar juntamente com este Jesus, porque esse daqui é o corpo do Senhor. O Senhor manifestou lá atrás, o Senhor manifestou numa nuvem, o Senhor manifestou numa coluna de fogo, mas agora o Senhor manifestou numa carne. O Senhor está manifestado num corpo. Esse Jesus é o corpo do Senhor. Amém. Aí você vai encontrar que ele é também Senhor. Ele é o corpo do Senhor. E por ser o corpo do Senhor, por isso o profeta diz que ela é ele, ela é a igreja. É ele, Cristo, porque ele está nela. Então, ele dá todo o poder nos céus e na terra. Ele tem aquele poder e dá para a igreja. Cada crente recebe esse poder para poder ser como ele. Ele estava carregando o Senhor, que é Espírito. Você quer ver o Senhor? Aqui está o corpo, Jesus, o corpo do Senhor. Mas daqui a pouco você vê, ele nasceu o Senhor também. Cristo o Senhor. Porque hoje nasceu na cidade de Davi, Cristo o Senhor. Lucas 2,11. Então, o Senhor nasceu. Então, se o Senhor nasceu, o Senhor tem um corpo. Ali, o Senhor nasceu. O Senhor tem um corpo. Você discerniu aquele corpo que não era um corpo de outra pessoa, era o corpo de Deus. Deus quer que o seu povo, quando ele manifesta, tenha discernimento o que ele é. E Deus não vem diferente, Deus vem um homem. Ele veio há 2000 anos atrás, ele era um homem. E era difícil para as pessoas ver que era Deus, porque eles esperavam Deus como o povo de hoje. Eles esperam Deus vindo aí no céu com muita luz. E você sabe quando ele veio no Monte Pôr do Sol? Era uma nuvem. Não era muita luz. Era uma nuvem só. Um lugar que não havia umidade. E como pôde ter formado nuvem ali? Não há umidade para formar nuvem a 42 quilômetros de altura, 48. Não tem jeito de formar nuvem. Ali estava. Mas não era aquela luz que as pessoas podiam ficar admiradas e dizer, olha, aquele é o Senhor. Ninguém sabia que era o Senhor. Você sabe que nem o profeta, depois que pegou aquela fotografia, ele diz, no meu escritório, eu virei para a direita esta foto e ali estava o Senhor Jesus. Aí ele viu que era o Senhor Jesus. Mas quando aquilo manifestou, os Estados Unidos até hoje que tiraram fotografia não sabe. Era o Senhor, juiz, leão, tinha chegado, tinha vindo sobre o Monte Pôr do Sol.
eles não tiveram discernimento do Senhor. Eles não tiveram discernimento que aquilo era o Senhor. O William Branham teve. Ele diz, aquele é o Senhor Jesus, que veio sobre o monte pôr do sol e tomou o William Branham e levou para dentro daquela nuvem, porque Deus e seu profeta é uma coisa só no dia de sua manifestação. Deus só tem um corpo quando ele manifesta. 2000 anos atrás, o corpo do Senhor chamou Jesus Cristo. 2000 anos atrás. Mas, em 1963, nós sabemos que aquela manifestação que Deus veio sobre o monte pôr do sol, cumprindo o Apocalipse 10:1, que o anjo forte desceu com o livrinho, a Bíblia Sagrada, aberta para entregar para o seu profeta, Deus se fez um corpo no seu profeta outra vez. Aí tem que se discernir o corpo do Senhor. Se eu leio essas coisas para vocês, se eu não leio, vocês, mas como que pode uma coisa dessa? Mas deixa eu ler. Eu sempre leio isso aqui porque isso é gostoso. Eu acho muito fundamento nisso daqui. O único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia, parágrafo 203, parte C, que é o final do parágrafo. Não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra. Agora, Deus ajuda que não há fermento entre nós. Porque uma igreja é pequena. Se há fermento, ao invés dela crescer no espírito, ela cresce em fuxico. Porque o fermento faz crescer a massa. Entende? E irmão Branham está dizendo, não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra. Estando assentados em lugares celestiais, na porta, onde ele tem posto seu nome, Cristo Jesus. Agora presta atenção, porque isso toca a nós. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Olha, o fermento, as intrigas, as invejas, os ciúmes de um irmão para o outro, de uma irmã com a outra, isto impede da manifestação da completa plenitude da deidade entre nós. Mas se estas coisas não estão entre nós, bom, irmãos, o que eu quero que destacar é isto. Escuta aqui, deixa eu repetir. Isso tem que ser repetido. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Isso quer dizer, se não há fermento entre vocês, pode-se produzir a plenitude completa da deidade entre vocês. Agora, quando produz a plenitude completa da deidade, deidade é Deus. E a plenitude é Pai, Filho e Espírito Santo. A plenitude da deidade completa entre vocês. Isto quer dizer, Deus tem um corpo entre nós outra vez. Oh, isso para mim, por mais que as pessoas não vejam, para mim eu trato isso com muita luz. A plenitude da divindade, vou repetir só esse pedacinho aqui, porque isso aqui é bom. Que produz a plenitude da deidade corporalmente entre vocês. Escuta, isso não se pôde fazer na era de Lutero. Não se pôde. Quer dizer, na era de Lutero não podia ter a completa deidade de Deus entre o seu povo. Na era de Lutero, havia Lutero com poder tremendo que saiu da igreja católica e pregou o justo viverá pela fé. Mas não podia ser manifestado naquele tempo a plenitude completa da deidade no tempo de Lutero. Olha como isso é importante. Tão pouco se pôde fazer na era de Wesley. Wesley veio, pregou a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Mas não pôde ser manifesto
entre eles a plenitude completa da deidade corporalmente. Não pôde. Agora escuta o que o William Branham está dizendo aqui, ó. Escuta. Limpa bem o ouvido. A coisa é discernimento. Discernindo o corpo do Senhor. Vê se você vê o corpo do Senhor entre os homens, como foi nos dias de Jesus Cristo, que o corpo do Senhor era Jesus. E agora este foi no amanhecer e no entardecer, Deus veio e manifestou outra vez, e o profeta vem e diz que nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias dos pentecostais, não se pôde, ele diz assim, ele completa aqui ainda, nem se pôde fazer na era pentecostal. Não se pôde manifestar a completa plenitude da deidade corporalmente entre nós. Agora escuta. Aleluia. Porém, tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre o seu povo. Amém. A completa deidade de Deus entre o seu povo estava num corpo. É o corpo do Senhor. Discernimento do corpo do Senhor. Você discerniu esse corpo? O que era William Branham? Era o corpo do Senhor aqui para ser discernido. Tem que ter alguém que olha e diz, não é apenas um homem. Ele era um homem mortal como nós, mas não é apenas um homem. Jesus era um homem mortal como nós, mas não era apenas um homem. Era Deus no seu interior. Branham era um homem mortal como nós. Ele dizia, eu sou igual a vocês mesmos. Eu estou esperando ele chegar para eu poder fazer alguma coisa. Porque era o corpo do Senhor naquele dia. Agora precisa discernir. Vamos voltar aqui. Enquanto você está discernindo este corpo, você deve entender. Você está distinguindo este corpo, separando este corpo dos demais corpos. Naquele dia, é o dia em que Deus manifestou e se pôde ver a completa deidade em um corpo humano, nos dias do profeta. Só que o William Branham não falava assim, está em mim. É você que tem que ver. Onde foi os dias do Filho do Homem ser revelado? Foi nos dias de William Branham. Em que corpo ele foi revelado? No corpo de William Branham. Revelado é fazer claro a coisa, se destacar, revelar, mostrar, para que você possa ver. Então ele se mostrou, Deus mostrou para nós o corpo dele aqui, amém, na terra. Então eu estou vendo um corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Quem discerniu aquele corpo? Maria Madalena. É interessante, Maria Madalena soube? Sim, Maria Madalena. A samaritana soube. O Zaqueu soube. O Pedro soube. Mas por que Anás não tinha discernimento do corpo do Senhor? Eles não tinham. Guarde bem, quando aquilo terminou, que Deus trabalhou naquele corpo, olha bem, um corpo, o corpo do Senhor, era um homem. E foi por isso que ele disse, tomando o pão, isto é meu corpo. Tomando o vinho, disse, isto é meu sangue. Porque era o corpo do Senhor. Você está tomando a ceia, está tomando o corpo do Senhor em representação. Certo? Você está tomando. Mas isso daí, depois Paulo veio e mostrou para nós. Sobre o pão, sobre o vinho, que era o corpo do Senhor. Ali estava. E nós sabemos que isso daí representa o corpo do Senhor, porque o corpo do Senhor são os crentes. Nos dias de Jesus, o corpo do Senhor era Jesus.
Nos dias de Pedro, Paulo, Tiago, Filemão e os demais, o corpo de Jesus, o corpo do Senhor, era a igreja. Era o corpo do Senhor. Nos dias de William Branham, o corpo do Senhor era William Marion Branham. É ter discernimento do corpo do Senhor. Porque vocês estão doentes e muitos dormindo, diz a Bíblia, é porque não têm discernimento do corpo do Senhor. Eles não sabem daquilo, eles veem a ceia, mas não sabem o que isso representa. Hoje nós estamos fazendo mais claro o que uma ceia representa. Representa o corpo do Senhor. E agora o corpo do Senhor era um homem, Jesus. O corpo do Senhor era a igreja, quando ele veio em espírito na igreja. Logo no entardecer agora, ele veio em William Branham. O corpo do Senhor era William Branham. Ele não veio em Lutero. Vou repetir, isso aqui é o parágrafo 203 dessa mensagem. O único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Ele não veio em Lutero. Lutero não era o corpo do Senhor. Wesley não era o corpo do Senhor. Os irmãos pentecostais com avivamento e línguas estranhas e cura de enfermos e expulsão de demônios não era o corpo do Senhor. Mas aí Malaquias 4 veio. Ali estava o corpo do Senhor. Você quer ver mais alguma coisa? Deixa eu terminar esse parágrafo. 203, o único lugar provido por Deus para adoração. Agora se pode ver a unidade da completa deidade de Deus entre seu povo. Meus irmãos, você vê aquela unidade, a completa deidade de Deus entre seu povo. Como estava entre seu povo? Ele estava corporizado, ele estava numa carne humana. Deus estava entre o seu povo e Deus teve que tomar um corpo mortal, como qualquer um. Ele teve que tomar um corpo mortal, mas ele tinha tomado o corpo do Filho, ele tomou o corpo da igreja nas eras, logo quando termina as eras, ele tomou o corpo de Apocalipse 10, 7, de Malaquias 4, de São Lucas 17, 26 a 30, ele tomou esse corpo para poder se manifestar. A unidade da completa deidade de Deus entre seu povo, e mostrando os mesmos sinais visíveis a si mesmo, como fez ali no princípio. Ele está dizendo, aqui ele está fazendo isso, como ele fez ali no princípio, nos dias de Cristo. Ele fez isso, mas aqui ele está fazendo milagres, ele está dizendo nos dias dele. Está fazendo esses milagres visíveis, e visíveis a si mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra na forma do profeta Deus. Que tremendo! Glória está prometido em Malaquias 4 e nas demais escrituras. Onde adora você? Na casa de Deus. Ele diz, assentado, tempo presente, assentado. Você adora na casa de Deus. Oh, meus irmãos, a casa de Deus há 2000 anos atrás chamava Jesus. A casa de Deus no tempo do Espírito Santo chamou igreja. A casa de Deus na revelação dos trovões chamou William Branham. A casa de Deus, onde você adora, ele diz aqui Malaquias 4. E nas demais escrituras, ele deixou de citar, só falou assim, Malaquias 4 e nas demais escrituras. Então deixa eu citar para você, Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7, Lucas 17, 26 a 30, São João 14, 12. Essas escrituras. Aí ele pergunta assim, onde adora você? Se a escritura é hoje, e você está sentado com ele agora, onde você adora o Senhor, adorando o Senhor, ali estava o Senhor num corpo, o Senhor numa carne, outra vez, o Senhor em William Marion Branham. Só que esse era o mistério da terceira etapa que William Branham não podia dizer, sou eu. A única coisa, ele podia dizer Malaquias 4, ele podia dizer Apocalipse 10, 1 a 7, ele podia dizer Lucas 17, 26 a 30, ele só não podia dizer, sou eu. Agora, hoje você sabe quem foi Malaquias 4? Quem foi Apocalipse 10, 1 a 7?
Quem cumpriu? São Lucas 17, 26 a 30. Ah, foi William Branham. Então está pronto aqui. Já está revelado a completa deidade entre o seu povo agora. Outra vez. Este era o corpo do Senhor. Onde Deus falou, onde Deus olhou, onde Deus andou. Por isso, irmãos, tudo foi dado ao profeta. Aquele corpo era tanto do Senhor, que o Senhor disse, aquele casal está nas suas mãos, você faz com ele o que você quiser. Agora, Deus sabia, você é meu corpo, eu estou em você, você faz com eles o que você quiser, porque eu quem estou aí dentro fazendo essas coisas. O seu corpo é meu. Agora, se fosse um que nem nós, qualquer coisa nós ficamos agitados, cai um raio na cabeça dele e morra, pronto. Não é? Deus não podia dizer, esse corpo é meu. Mas Branham ele podia dizer. Ele podia dar todo o poder, toda a autoridade para William Branham. E ele deu tudo para William Branham e diz para ele que ele podia fazer a sua oração e seria curado qualquer pessoa, até mesmo o câncer desapareceria, que era a maior doença naquele dia do irmão Branham. Agora é AIDS. Mas a maior enfermidade, ainda que o câncer não deixa de ser uma grande enfermidade da quarta dimensão. Mas Deus deu poder para ele, para destruir tudo isso. E ele fez aquilo, porque Deus estava nele. E aquele casal que ele podia ter soprado no casal, porque Deus falou para ele assim, faça com eles o que você quiser. Irmão Branham viu aquele casal abraçando e beijando na frente da congregação, um espírito mau está na congregação naquela hora, um sentimento ruim está na congregação por causa daquele casal que mudou o ambiente. O que ele podia fazer? O casal desaparecia. Faça com eles o que você quiser. Mas como ele era o corpo do Senhor, e o Senhor tinha saído do trono, e o Senhor estava na terra agora, num corpo, ele diz, eu os perdoo. Entendeu? Aquele era o corpo do Senhor, para dizer, eu os perdoo. Era Deus falando através daquele corpo. Tem que ter discernimento do corpo do Senhor. Ali estava um simples homem, mas era o corpo do Senhor. Eles não aceitaram Jesus porque era muito simples, mas era o corpo do Senhor. Falasse quem quiser. Era o corpo do Senhor dormindo na popa do barco. Era o corpo do Senhor. Irmão Branham mostra tudo isso. Ele diz, ele era um homem dormindo, mas quando ele levantou, ele era Deus. O Branham pregou isso. Agora, isso é a realidade, isso é a verdade que nós cremos. Entende? Nós vemos um homem Branham sofrendo, um homem Branham orando e os outros sendo curados, um homem Branham orando pela pessoa que sofreu um problema no tornozelo. Foi curado e ele curou dele 2 meses. Ele teve a mesma machucadura, precisou tratar 2 meses, enquanto o outro foi curado. Aquilo era o homem Branham. De um lado, do outro lado, era Deus naquele homem. Aquilo era um homem, Branham era um corpo, filho de Charles e Ella Branham. Era o corpo, era simples, mas do lado espiritual, era o corpo do Senhor, que ele, Deus, manifestou para cumprir a sua palavra. Apocalipse 10, 1 a 7, São Lucas 17, 26 a 30, estava cumprindo naqueles dias, idênticos aos dias de Noé e de Ló, ali estava o corpo do Senhor. Amém? Eu gosto de ver essas coisas porque elas são simples e destacadas. Quando eu vejo isso aqui, eu falo, meu Deus, isto é bom demais. Agora, onde você adora a Deus? As pessoas tropeçam. Mas adorar a Deus, por isso o irmão Branham diz assim, agora Deus é adorado em 7. Eu preciso carregar esse parágrafo para poder eu falo nele, mas na hora eu esqueço onde está. Deus adorado em 7. Nome blasfemo, ele fala sobre isso. Deus adorado em 7. Ou porque Deus já foi adorado em 3, como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus foi adorado em 5. Jesus é 5. Graça é 5. Fete, que é fé em inglês, é 5. Ele diz agora Deus é adorado em 7. Mas ele não falou para nós qual que é o 7 que Deus é adorado. Ele só falou Deus é adorado em 7, mas não falou mais nada. Deixou com que a igreja pudesse
discernir. Deus adorado em 7. Deus adorado na manifestação de 7 selos, de 7 trovões, do 7º anjo, dos 7 letras Brana, 7 letras Marion. Onde está escrito isso? Está escrito, parado na brecha, 138 a 157. Deus falou para ele, eu te dou um sinal eterno. Ele olhou para o monte e disse, Senhor, não vejo nada. Aí Deus teve que perguntar para ele, quantos picos tem aquele monte? Isso ele já havia contado. Um homem da montanha, como o irmão Brano, se fosse eu, podia subir na montanha, não contava nada. Mas o irmão Brano vivia andando nas montanhas. Quando Deus perguntou, quantos picos tem o monte? Ele disse, tem 7. Aí Deus disse, é Deus, lá está escrito que foi o Senhor que falou para ele. Leia a mensagem para você ver. Diz, é o Senhor, não foi um anjo. O Senhor diz para o profeta, quantas letras tem seu nome? Aí ele começou a soletrar Marion e Brana. Quantas letras tem seu nome? 7. Lá tem 7 picos, aqui tem 7 letras o nome. E ele vem e diz, o número 7 é o número de Deus. Os ungidos últimos dias 130, tradução de Goiânia. E ele diz, Deus é adorado em 7. Irmãos, não existe adoração fora da revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos por William Marion Branham. Amém. Se você quer adorar o Senhor, você tem que adorar o Senhor no corpo que o Senhor manifestou nesse dia final. Está roubando a glória de Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo estava aqui em Brana. Entende? Ele não podia, Brana não podia dizer, eu sou Jesus. Não podia, está errado. Por isso as pessoas que batizavam em nome de William Branham estavam erradas, e Branham foi contra aquilo. Porque Branham não era Jesus Cristo. Ele não estava dizendo, Branham não está dizendo, eu sou Jesus, como apareceu aquele homem aí dizendo que ele era o Cristo. Não. Entende? Não é assim. Era para você ver que Deus estava manifestado naquele corpo. Aquele Jesus Cristo estava manifestado naquele corpo. Aquele 5 estava manifestado no 7 agora. Tinha que se ver, discernindo o corpo do Senhor. Você vai tomar a ceia. Então você sabe agora qual que é o corpo do Senhor? Vou voltar lá atrás para me terminar aqui. Você pega, eu nem li aqui perguntas e respostas, ainda que eu preciso ler esse pedacinho. Você pega o corpo do Senhor. Lá atrás, ele vem numa nuvem, não tem um corpo. Cadê o corpo dele? Ele está numa nuvem. Aí ele está numa coluna de fogo. Ele é as costas de um homem quando Moisés o viu passando na brecha da montanha. Mas quando você olha em Jesus, ali estava o corpo do Senhor. Agora ele é um corpo. Lá ele era uma teofania. Aqui, com Jesus, ele é um corpo, ali estava o corpo do Senhor. Se pode discernir que aquele é o corpo do Senhor. Jesus morreu, voltou ao Pai, desceu no dia do Pentecostes, como Espírito Santo, fagulhas de fogo sobre sua igreja. Aonde estava o corpo do Senhor agora? O corpo do Senhor era a igreja. Aquela fagulha de fogo entrou na igreja. Aquela coluna de fogo do Velho Testamento entrou em Jesus. Vocês estão entendendo? Aquela coluna de fogo entrou em Jesus. Era o corpo do Senhor. Agora, aquele fogo, que saiu, aquelas faíscas de fogo que veio no dia de Pentecostes, entrou na igreja. Ali estava o corpo. A igreja era o corpo do Senhor. Eu creio, e sabe por que eu creio? Eu creio porque o Branham falou. Você quer ver? Poderia ser que muitos estejam enfermos porque não temos discernido o corpo do Senhor? 198, perguntas e respostas sobre os selos. Tradução de Goiânia. Bom, as Escrituras dizem em 1 Coríntios 11, 29 e 30, que há muitos enfermos e debilitados por falta de discernimento do corpo do Senhor. Isso é correto, porque o corpo do Senhor é a noiva. Bem, o corpo do Senhor é a noiva. Bom, e muitos não chegam até a Santa Ceia. E quando você está na ceia, você deveria entender que você está no corpo do Senhor. E cada irmão, cada irmã é um pequeno órgão desse grande organismo, que é a igreja.
Cada um de nós, vamos falar mais claro, um é um cabelinho, outro é o olho é o profeta, e quem sabe um é o coração, outro é os rins, e cada um, a gente é uma unha, eu quero ser a unha da mão, não, e se for a unha do pé? Você pode ser o mais simples, desde que você esteja no corpo. Entende? Isso aqui é o corpo, e você tem que ter discernimento do corpo do Senhor. Quando você fala com uma irmã, com um irmão, você tem que ter discernimento. Esse irmão pode ser uma unha, pode ser um cabelo do corpo. Um cabelo. Mas ele tem que ser respeitado porque ele está no corpo. Ele está no corpo do Senhor. Agora, a igreja, a noiva, os redimidos são o corpo do Senhor, onde o Senhor está. Mas, há poucos anos atrás, no tempo de William Branham, até 1965, Deus era William Branham. O corpo do Senhor era o William Branham. Aquele era o corpo do Senhor. Depois, sempre assim, o corpo do Senhor era Jesus, depois teve que ser a igreja o corpo do Senhor. O corpo do Senhor era o William Branham e agora o corpo do Senhor somos nós, a esposa redimida. Amém? Creio que não tem dúvida, né? Essas coisas são ditas assim de uma maneira mais clara. Sabe por quê? Porque a completa deidade não veio somente nos dias de Jesus Cristo. A completa deidade veio também aqui nos dias de William Branham. Olha, eu li aqui 203, único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Ou o lugar de adoração. Ainda o irmão Branham pregou assim, o único lugar de adoração. Se você tomar isso daí, o único lugar de adoração era um templo, o único lugar de adoração é o nome de Jesus Cristo, era a pessoa de Jesus Cristo, era o nome de Jesus Cristo, o único lugar de adoração, a igreja estava reunida para receber o Espírito Santo, aquele era um lugar de adoração. Quem tivesse fé farisaica, dos saduceus, dos essênios, estava tudo fora do corpo do Senhor, porque o corpo do Senhor era a igreja primitiva. Aí depois passou as eras, olha o corpo do Senhor vindo manifestar outra vez. O profeta diz, isso não pôde manifestar nos dias de Lutero, isto não pôde manifestar nos dias de Wesley, isto não pôde manifestar nos dias dos pentecostais. Ele diz, porém, nesse dia se pôde manifestar. Nesse dia se pôde manifestar a completa deidade de Deus entre o seu povo. Agora, deidade você sabe que é Deus. A completa é Pai, Filho e Espírito Santo. É a plenitude. Estava entre o seu povo. Então era Deus em carne em William Branham entre o seu povo. A completa. Porque não pôde no tempo de Lutero, de Wesley e de Pentecostes. Mas quando Deus veio cumprir Malaquias 4, ali estava. E aí você vê o lugar de adoração. O lugar de adoração sempre foi o único lugar. Jesus foi o único lugar de adoração. Vieram as eras, ali estava o único lugar de adoração. Você adora a Deus em Jesus Cristo. Porque era aquele corpo. Agora Jesus veio, saiu do trono e desceu na terra, pôs um pé no mar entre a gente e um pé na terra, que era se materializando. Agora ele fez isso, e como que ele chamou? Ele chamou Jesus outra vez? Não, agora ele chamou Branham. Ele não chamou Jesus. Jesus, ele é o Salvador. Em Branham, ele veio para revelar sua palavra. Irmãos, você sabe disso, você pode falar bem de Jesus o quanto você quiser, porque as denominações falam bem dele. Ninguém fala mal dele, fala bem dele. Mas quando não tem discernimento do corpo do Senhor, do dia que você vive, não importa quão bem você fala de Jesus. Ele não respeita isso, porque ele quer discernimento do corpo dele no dia que ele manifesta. Amém. Agora, já cumpriu o Apocalipse 10:7. Hoje o corpo do Senhor é a esposa de Cristo. Qual ala da mensagem? Nenhuma. É a esposa. A esposa é aquela onde a plenitude da deidade corporalmente está manifesto num povo agora. Não apenas num homem. Num homem foi Jesus, na igreja depois. Num homem foi Branham, na igreja agora. Agora é Deus na igreja. Os 7 trovões, 7 selos, todas as revelações têm que estar nítida dentro de cada um de nós. Hoje tem o discernimento. Eu vou tomar esta ceia.
Isso daqui representa a vitória do Filho de Deus no ministério do sétimo anjo nesses dias finais. Para mim, esta ceia está representando isso. Estou discernindo o corpo do Senhor hoje, porque eu discerni o corpo do Senhor há 2000 anos atrás, que foi o Senhor Jesus Cristo. Mas aquele Senhor Jesus Cristo voltou ao Pai e agora ele veio num outro corpo. E ele veio num corpo chamado Brana. Foi por isso que ele fez as mesmas obras. E até mais do que foi feita no corpo chamado Jesus, ele fez mais ali em Jeffersonville. Era Deus fazendo. Então o corpo, tem hora que você diz, eu sou uma grande coisa. Não, o corpo não é nada. O que manda é quem está dentro do corpo. Entende? Então você acha que você é uma grande coisa? Tira o seu espírito daí. Dentro de 72 horas, você está com o nariz caído e cheio de bicho. É só tirar o espírito. Então, não somos nada sem que Deus esteja derramado dentro de nós na plenitude da revelação agora. A deidade de Deus hoje é a plenitude da revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos para a sua igreja. Amém. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade da gente poder ver estas coisas e crer na sua palavra da maneira que o Senhor já tem revelado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. São Mateus 26, versículo 26. São tudo coisas conhecidas, irmãos, mas vale a pena. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Graças a Deus. Nós temos aqui o pão e temos o vinho, o qual vamos cear. Graças a Deus. Isto é em cumprimento da palavra de Deus. Nós louvamos ao Senhor por tudo isso. Muito obrigado. Olhe o pão. Levanta sua mão ao céu. Pai Celestial, juntamente com meus irmãos, eu me entrego a Ti. Peço perdão por meus pecados, pelos pecados desta congregação, sabendo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, já nos purificou de todo pecado. Mas como seres humanos, Senhor, nós estamos dizendo: perdoa-nos. Somos mortais e sempre precisamos dizer: perdoa-nos, quando o imortal já diz: eu já te perdoei, eu já te libertei. Então aceita a minha gratidão, a gratidão desta pequena congregação que deleita nesta verdade da hora em que vivemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus forte, aqui nós temos o vinho, o qual vamos cear, representando também o seu sangue, como o pão representa o seu corpo. E aqui não pode ter um corpo sem o sangue. Então nós estamos aqui como os crentes, o corpo e o sangue. Cristo vivendo no corpo, o sangue sendo, irrigando este corpo, em nome de Jesus Cristo. Este vinho é abençoado para o propósito que está destinado como símbolo do sangue, e este pão também é abençoado como símbolo do corpo, o qual o corpo somos nós, os crentes em sua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graças,
partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, partido por vós. Você deve lembrar de uma coisa, que irmão Branham vem e mostra, o que nós comemos aqui não é o corpo, é o símbolo do corpo. O corpo somos nós, mas nós tomamos um pão e um vinho que simboliza nós como aquele corpo de crentes que não tem fermento. Esse aqui é um pão asmo. Nós devemos carregar, como Paulo diz, os asmos da santidade. Vida limpa diante de Deus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar. O pastor Orlando está conosco. Fique comigo aqui, pastor. É bom você estar aqui comigo. Fique aqui ao meu lado, que você já vai ajudando, certo? Enquanto as irmãs venham e tomam a ceia, pode vir tomar a ceia e ir ao lava-pés. Por favor, pode vir logo, toma a ceia e vai ao lava-pés. Enquanto isto, o pastor Orlando vai te servir o vinho. Isto estamos em cumprimento à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode usar. Tem. Graças a Deus. Fazei isto em memória de mim, diz o Senhor. Come o pão e toma um golinho do vinho. O pão simbolizando o corpo, o vinho simbolizando o sangue do Senhor e o corpo mesmo de crentes sendo nós, hoje, que cremos na promessa de Deus, na revelação, naquilo que Ele já fez por nós no Calvário, tudo está feito. Ele não tem que fazer mais nada. Assim como a revelação, Ele já revelou tudo nos dias da voz do sétimo anjo. Deus não tem que revelar mais nada, porque tudo já foi revelado nos dias do profeta William Marion Branham, que cumpriu a palavra de Deus. Louvamos ao Senhor por esta grande vitória que temos alcançado através da mensagem revelada do sétimo anjo. Amém? Os irmãos, quem vai tomar a ceia, vamos lá, irmãos. Vamos tomando, glória a Deus, em cumprimento à palavra de Deus. Comemos o pão, bebemos um golinho de vinho. Nós fazemos parte deste corpo. Somos o corpo e cada um é como um pequeno órgão desse grande organismo que é o corpo de Cristo. Graças rendemos ao Senhor por esta grande oportunidade de cumprir as Escrituras, a palavra de Deus. O Senhor continue lhe dando vitória em tudo que você faz, desde que você sempre quer fazer o que é certo, o que é correto. Deus continue te dando a luz suficiente. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora, pastor, deixa eu te servir. Diz o Senhor: bebei dele todos. Isto é o meu sangue. Graças rendemos ao Senhor. Faça mais uma oração aqui perto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos agradecidos a Ti, Pai, por esta comunhão no corpo do Senhor, por esse alimento, Senhor, como o Teu profeta disse, que até mesmo ele é cura divina para a alma. Amém. Nós te agradecemos por esse privilégio, por esses méritos que nos dás, Pai. E que os seus filhos sejam abençoados e fortalecidos até aquele grande dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.